Segundo Reinado Brasileiro, que data entre o período de 1840 e 1889, né? 49 anos de Segundo Reinado, quase meio século do governo de Dom Pedro II. A gente sabe que o Dom Pedro II ele assume o poder aos 14 anos de idade, depois do golpe da maioridade, né? Então, só para começar, eu vou dividir o Segundo Reinado em 3 períodos. A gente tem primeiramente a consolidação, que data entre 1840 e 1850, é onde Dom Pedro II estabelece sua base política. Temos também o auge, em segundo lugar, que data entre 1850 e 1870, é onde Dom Pedro II tem o total domínio, o total controle do seu império. E também, em terceiro, tem o declínio, que é entre 1870 e 1889. Esse declínio começa com a Guerra do Paraguai, onde Dom Pedro II vai se tornando enfraquecido politicamente e vai perdendo o controle do seu governo. Dentre os primeiros feitos de Dom Pedro II no poder, ele anistia os líderes das revoltas regenciais. Depois disso, ele desfaz o gabinete de liberais e coloca os conservadores no poder. Essa alternância de poderes traz estabilidade ao governo e ao império ao longo dos tempos. Em 1842, tem a Revolta Liberal em São Paulo e Minas Gerais, de caráter elitista. As elites, então, elas se manifestam contra Dom Pedro e contra esse poder abusivo dele. Dom Pedro convoca as tropas, o poder militar, e acaba com essa revolução. Entre 1840 e 1847, são introduzidas feições parlamentares. O legislativo ganha uma maior autonomia, também é feito o cargo de presidente do Conselho de Ministros, nomeado por Dom Pedro, e agora o imperador teria a função de não permitir que nenhum dos grupos políticos ficasse por muito tempo no poder, né? O Dom Pedro agora, ele teria essa função de sempre nomear os políticos, alternando. O poder moderador, então, agora teria a função de nomear entre os políticos liberais e os conservadores, a fim de que nenhum dos dois ficasse por muito tempo no poder. A gente precisa lembrar também que essa interferência sempre do imperador era bem vista pelos conservadores, mas os liberais eles repudiavam muito essa interferência. Outro conflito importante é a Revolta da Praia, ou Revolta Praieira, em 1848, feita por liberais pernambucanos e também a população. Estavam incontentes, infelizes com o poder moderador e eles queriam garantia de trabalho, né? A população queria a garantia desse trabalho, então eles se revoltaram, mas foram rapidamente reprimidos e acabou o conflito. Em 1844 é feita a tarifa Alves Branco. Ela sobretaxa todos os produtos que entrariam no Brasil entre 20% e 60% em cima do valor do produto. A consequência direta disso é a industrialização nacional, construção de portos, de ferrovias. Em 1845 é decretada a Lei Bill Aberdeen pelo parlamento inglês. Essa lei consistia em que os navios ingleses tinham que fazer uma vigília pelo Oceano Atlântico, né, entre o continente africano e entre o Brasil, para impedir que seja feito o tráfico negreiro. Esses navios ingleses, eles podiam abordar os navios que estivessem fazendo tráfico de escravos, podiam enforcar o comandante do navio e deixar essas pessoas ou na África ou no Brasil, onde estivesse mais perto. Ocorreram então muitas guerras entre os países latinos e o Brasil, né, entre o Uruguai, a Argentina e o Paraguai e o Brasil. As principais causas eram que essas repúblicas se sentiam ameaçadas por um governante, Bragança, com influências europeias ali próximo a eles. Por outro lado, Dom Pedro II também se sentia ameaçado pelo poder militar e também porque esses países já eram republicanos.
E Dom Pedro II tinha o medo, né, de que esse republicanismo ameaçasse o seu governo. O conflito mais importante desse período é a Guerra do Paraguai, que está datada entre o período de 1864 e 1870. É um jogo político entre a disputa, né, entre o Rio da Prata. Então, assim, Dom Pedro II consegue o Tratado da Tríplice Aliança. O Brasil, então, se une à Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Antes da guerra, o Paraguai tinha encomendado esse poder bélico da Europa, mas não havia chegado, porque o Brasil tinha todo o domínio ali daquela região. O Brasil também adquiriu muitas dívidas ao tentar sustentar as pessoas que lutavam, tentar também aumentar o seu poder bélico. A guerra demorou muito tempo para acabar e os brasileiros estavam insatisfeitos com o governo do Dom Pedro II por conta dessa demora e por conta desses gastos nas guerras também. O desfecho dessa guerra é que a população paraguaia é totalmente desfigurada, muitos homens, a maioria dos homens do país morre, sobram muitas mulheres e crianças para reconstituir o país. E também o Brasil e a Argentina saem profundamente endividados. Assim começa o declínio do segundo reinado, o declínio do Império do Dom Pedro II. A partir de 1880, Dom Pedro II tem muitas doenças, tem diabetes, tem mais dificuldades, né? A sua monarquia também, o seu governo é muito desgastante. As pessoas que apoiavam ele no começo do seu governo já haviam morrido. Então ele ficou sem esse apoio político. Ele não tinha então mais aprovação nem da igreja, nem dos militares e nem do povo. E por fim, a Lei Áurea, em 1888, vem para abolir a escravidão no Brasil.